Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 34, 35 e 36 do profeta Ezequiel. Amém? Lembrando sempre que a versão que usamos é a Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo 34. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz a eles: Assim diz o Senhor, o Deus, aos pastores: Ai dos pastores de Israel, que alimentam a si mesmo. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as minhas ovelhas. As adoentadas não fortaleces, nem curastes, nem aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquelas que estavam quebradas, e nem trouxeste novamente aquelas que haviam se desgarrado, nem buscastes as que estavam perdidas, mas com força e crueldade as dominaste. Mas elas estavam espalhadas, porque ali não há pasto, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vagueavam por todos os montes e sobre a casa das colinas. Sim, o meu rebanho foi espalhado sobre toda a terra, sobre toda a face da terra, e nenhum procurou e nem buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor, certamente porque o meu rebanho se tornou uma presa, e o meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem seus pastores procuravam pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Portanto, vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei o meu rebanho da sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para elas. Lembrando, irmãos, que pastores aqui, relacionado aos líderes, principalmente os líderes cívicos, né, toda a classe, né, magistrados, até mesmo incluindo os sacerdotes, né, ou seja, a liderança do povo, né, uma palavra aqui contra a liderança do povo, porque pastores no Antigo Testamento dá aquela ideia de superintendente, de guia, né, de líder. É isso aí. Prosseguindo, porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, e como pastor que busca o rebanho no dia em que as suas ovelhas estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas no dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos e as ajuntarei das nações, e trarei a sua própria terra, e alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei com bom pasto, sobre os altos montes de Israel será seu aprisco. Ali viverão em um bom aprisco e um pasto gordo, para que elas se alimentem sobre os montes de Israel. Eu alimentarei o meu rebanho, eu os farei deleitar-se, diz o Senhor. Deitar-se, diz o Senhor. Eu buscarei aquela que estava perdida, eu trarei novamente aquela que estava desgarrada, eu ligarei a que estava quebrada e fortalecerei a que estava enferma, mas eu destruirei a gorda e a forte e alimentá-los-ei com juízo. Quanto a vós, ó meu rebanho, diz o Senhor Deus, eis que eu julgo entre o rebanho e rebanho, entre os carneiros e bodes. Parece uma coisa pequena para vos tendes comido um bom pasto, mas deveis pisotear com os vossos pés os resíduos dos vossos pastos? E ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com vossos pés? E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés, e bebem aquilo que sujeitaste com os vossos pés. Porquanto, assim diz o Senhor Deus, a eles: Eis que eu mesmo julgarei entre o rebanho gordo e o rebanho magro, porquanto empurrastes com um lado e com o ombro, e empurrastes todas as adoentadas com os vossos chifres, até terdes espalhados por fora. Porquanto eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa. Eu julgarei entre o rebanho e o rebanho, e estabelecerei um pastor sobre eles, e as alimentará. O meu servo Davi, eles alimentará sobre o seu pastor, e eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi um príncipe entre eles. Eu, o Senhor, o disse. Eu farei com que um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos. Eles habitarão em segurança no deserto e dominarão nos bosques. Eu farei deles, os de lugares ao redor, sobre minha colina, uma bênção, e farei com que chuva desça na sua época. Haverá chuvas de bênçãos,
e a árvore do campo dará o seu fruto, e a terra dará o seu aumento, e estão seguros na terra. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver quebrado as ataduras do jugo e as livrado da mão daqueles que serviam entre eles. E eles não mais serão a presa para os pagãos, nem animal da terra os devorará, mas habitarão seguramente, e ninguém os deixará com medo. E eu os levantarei como uma planta de renome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, e nem mais o carregarão com vergonha carregarão a vergonha dos pagãos. Assim, eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, estou com eles, e eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor. E vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, vós sois homens, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então, essa profecia aqui é uma profecia messiânica, né? Apontando para Jesus, principalmente naquela passagem, né? Quando ele diz que ele é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Então ele é o verdadeiro pastor, né? Ele via também que o povo andava desgarrado como ovelha que não tem pastor. É isso que está lá em Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 35, e João, e a parábola do bom pastor, né? João capítulo 10, que é muito lindo, né? Agora no capítulo 35, volta aqui as profecias contra as nações. Então a profecia aqui contra Edom. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, posiciona-se a sua face contra o monte de Seir. Edomitas, né, os descendentes de Esaú, né, os moradores da montanha de Seir. E profetiza contra eles, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que, ó monte de Seir, estou contra ti, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei extremamente assolado, e assolarei as tuas cidades, e tu ficarás assolado, e saberás que eu sou o Senhor, porque tu tivestes um ódio perpétuo, e derramaste o seu sangue dos filhos de Israel, pela força da espada, no tempo da sua calamidade, e no tempo da sua iniquidade teve o fim. Porquanto, como eu vivo, diz o Senhor, preparar-te-ei para sangue, o sangue perseguirá, visto que tu não odiaste o sangue te perseguirá. Assim farei do monte de Seir extremamente assolado, e cortarei fora aquele que passar por ele e aquele que retornar, e encherei os seus montes com os seus homens mortos, e tuas colinas e os teus vales, todos os seus rios, eles cairão mortos da espada. Farei de ti perpétuas assolações, e as tuas cidades não retornarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto eu te disse: essas duas nações e essas duas terras são minhas, e nós a possuiremos, considerando que o Senhor estava ali. Porquanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a tua ira e de acordo com a tua inveja, que usaste o ódio contra eles, e me farei conhecido entre eles, porquanto quando eu tiver te julgado. E tu saberás que eu sou o Senhor, que eu ouvi todas as tuas blasfêmias que falastes contra os montes de Israel, dizendo: eles estão assolados, nos são dados para serem consumidos. Assim, com a sua boca vos gloriastes contra mim e multiplicastes as palavras contra mim. Eu as ouvi, assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra regozijar, eu farei de ti uma desolação, como te regozijastes com a herança da casa de Israel, porque fui assolada. Assim farei a ti, serás assolado, ó monte Seir, e todo o monte Edom, e todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Agora, meus irmãos, uma profecia contra os montes de Israel, capítulo 36. Também tu, filho do homem, profetiza contra os montes de Israel e diz-lhe: vós, monte de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois o inimigo disse contra vós: que os antigos lugares altos são nossos por possessão. Porquanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: porquanto vós fizeram assolado e vos engoliram por todos os lados, para que possuís ser uma possessão ao resíduo dos pagãos, e sois tomados nos lábios de faladores, e são infâmia do povo. Porquanto vós, monte de Israel, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, aos desertos desolados, e às cidades abandonadas, que se tornaram uma presa e escárnio para o resíduo dos pagãos que estão ao redor. Porquanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu ciúme eu falei contra o resíduo pagão e contra todo o Edom, que nomearam a minha terra por sua possessão, e com a alegria de todo o seu coração, com mentes despeitadas, para lançarem fora como uma presa. Profetiza, portanto, contra a terra de Israel, e diz aos montes e às colinas, e aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eu te farei no meu ciúme, na minha fúria,
eu te falei, né, no meu ciúme, na minha fúria, porque carregaste a vergonha dos pagãos, porquanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantarei a minha mão, e certamente os pagãos que estão ao redor de ti carregarão a sua vergonha. Mas vós, ao monte de Israel, lançarei os vossos ramos, e darei o vosso fruto para o povo de Israel, porque eles estão à mão para vir. Porque eis que eu sou por vós, e eu voltarei para vós, e serei lavrados e semeados. E eu multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel, e sobre toda ela as cidades serão habitadas e os desertos serão edificados. Eu multiplicarei sobre vós homem e animal, e eles aumentarão e darão fruto, e vos estabelecerei segundo as suas antigas propriedades, e farei melhor para vós com os vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Sim, eu farei homens andarem sobre vós, e o meu povo de Israel, eles te possuirão, e tu serás a tua herança, e daqui em diante não os provarás mais de homens. Assim diz o Senhor Deus, porquanto vos dizem, tu, terra, devoras os homens, e privastes as suas nações, porquanto tu não devorarás mais os homens, nem privarás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. Nem eu farei mais com que os homens ouçam em ti vergonha dos pagãos, e nem carregarás mais a vergonha dos povos, e nem fará mais com que as tuas nações caiam, diz o Senhor. Muitos acreditam, irmãos, que essa profecia aqui é uma profecia que se cumprirá no reino messiânico, tá? Porque Israel aí ao longo dos séculos, né, desde a queda de Jerusalém em 70 da era cristã até 1948, quando foi declarada nação, né, Israel sempre esteve no domínio dos pagãos, né, dos povos. Então essa profecia aqui se cumpre cabalmente no reino messiânico, tá? E aqui concluindo, né, falando sobre a restauração de Israel. Além disso, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com seus próprios caminhos e com suas ações, né, diante de mim, e com a imundícia de uma mulher removida. Porquanto eu derramarei a minha fúria sobre eles pelo sangue que haviam derramado sobre a terra, e por seus ídolos com os quais haviam se poluído. E eu espalharei entre os pagãos, e eles foram dispersos pelas nações, de acordo com o seu caminho, de acordo com suas ações, eu os julguei. E quando eles entraram nos pagãos, onde foram profanar o meu santo nome, quando disseram a eles, essas são as pessoas do Senhor, e foram embora da sua terra. Mas eu tive pena por causa do meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre os pagãos para onde eles foram. Porquanto diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, eu não faço isso por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre os pagãos para onde fostes. Eu santificarei o meu nome, o meu grande nome, com que fostes profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu for santificado entre vós diante deles, porque eu os levarei entre os pagãos e os ajuntarei entre todas as nações, e vos trarei para dentro da vossa terra, e eu espargirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos purificarei. E um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei um coração de pedra da vossa carne, e darei um coração de carne, e eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. E habitareis na terra em que eu dei aos vossos pais, vos sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. Também vos salvarei de todas as impurezas, e eu vos chamar o trigo, e eu os aumentarei, e não colocarei fome sobre vós, e eu multiplicarei o fruto da árvore, e aumento do campo, para que não mais recebais vergonhas da fome entre os pagãos. Então vos lembrareis dos vossos próprios maus caminhos, e das vossas próprias ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmo e da vossa própria vista, por vossas iniquidades e por vossas abominações. Não é por causa de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus, que isso seja conhecido por vós, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos tiver purificado de todas as vossas iniquidades, também vos farei habitar nas cidades, e os desertos serão edificados, e a terra assolada será lavrada, considerando que encontra assolada à vista de todos os que passavam. E dirão, essa é a terra que estava assolada, se tornou como um jardim do Éden, e as cidades devastadas assoladas, e as ruínas serão cercadas,
e estão habitadas, e então os pagãos que sobraram do vosso redor saberão que eu, Senhor, edifico os lugares arruinados e planos naquele que estava assolado. Eu, Senhor, falei e o farei. Assim diz o Senhor, ainda que isto seja inquirido pela casa de Israel, e farei isso, né? Por eles eu os aumentarei como homens e como rebanho santo e como rebanho de Jerusalém, nas suas festas solenes, para que as cidades devastadas se encham de rebanhos de rebanhos e de homens, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então, meus irmãos, principalmente aqui quando fala que os pagãos virão e verão a terra de Israel como o jardim do Éden, muitos acreditam também que essa profecia também aqui se cumpre cabalmente também no reino messiânico, tá? Que no reino messiânico todas as coisas convergerão e estarão em perfeito estado para a habitação na terra. Esse é o milênio, tá? O reinado de Cristo, o reinado messiânico. Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Nós pedimos aos irmãos que deixem o seu joinha aí, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam também se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais. Todos os dias nós postamos, né, vídeos aí no YouTube da leitura diária, que os irmãos também possam compartilhar com seus grupos, com seus contatos, com seus amigos, tá? Para que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.